Nativa agora 10 horas e 11 minutos, estamos recebendo no estúdio da Rádio Nativa o candidato a deputado federal, senhor Pedro Satélite, do partido PSD. A partir de agora temos 15 minutos para essa entrevista. Bom dia, candidato. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nativa FM. Eu gostaria de antemão, Leandro, falar um pouco aqui do sentimento nosso. Nós temos pedindo esse grande locutor que é o Batatinha, que a última vez que me entrevistou foi ele. Então, saudade eterna e que Deus o abençoe. Muito bem, nosso respeito a toda a família. Quem é o candidato Pedro Satélite? O Pedro Satélite, eu migrei com todos os migrantes que vieram de todos os estados da federação, vim de Santa Catarina há 45 anos. Quando eu cheguei em Cuiabá, de Cuiabá a Santarém, era tudo estrada de chão, não tinha linhão, não tinha energia, não tinha asfalto, era um sofrimento. E sou pai de 4 filhos, viúvo, e eu com certeza eu tenho uma história que ao longo da entrevista a gente vai poder falar, inclusive em várias áreas, e eu gostaria de justificar aqui rapidamente a minha ausência, cumprimentar o João também, o ex-prefeito, o grande prefeito João, e agradecer a maneira carinhosa que foi recebido aqui em Cláudia, pela administração pública municipal, o prefeito, que está fazendo uma boa administração também, e a sociedade em geral. E dizer que há 1 ano e 4 meses eu descobri que tinha um câncer, e um câncer dos mais agressivos que existe. Eu tive um câncer no pâncreas, né, que eu tive que operar o pâncreas, tirar 2/3 do pâncreas, fiz uma cirurgia, tirei o baço, fiz 40 sessões de radioterapia, quimioterapia, e hoje eu estou aqui em Cláudia festejando a vida. E dizer ao Rádio 20 a importância do tratamento de câncer e como é que isso funciona. Eu atendi mais de 20 mil pessoas com tratamento de saúde em Cuiabá, mais de 20 mil pessoas, inclusive 500 pessoas do estado do Pará que atendi para não deixar morrer, e de Rondônia, independente de voltar em Mato Grosso ou não. Mas eu também fiz um trabalho social muito grande, onde eu fui autor do primeiro hospital regional que foi criado no estado do Mato Grosso, Hospital Regional de Poli, depois Alta Floresta, Peixoto, depois Sinop e Sorriso. Eu tive a graça e a bênção de Deus de nós criarmos o primeiro hospital regional do estado do Mato Grosso. Como expliquei ao então governador Dantes de Oliveira, ao invés de levar 10 mil pessoas para Cuiabá, era bem mais fácil criar os hospitais regionais e as pessoas poderem ser tratadas junto com o seu povo, com a sua gente, com os familiares, no interior, e esse sofrimento de lá. Diante disso, eu me senti na mesma situação quando eu tive o câncer, mas foi acolhido e teve a graça de Deus de ser curado. Agora, qual é a diferença no tratamento de câncer? Todo câncer tem cura quando é detectado no início. No meu caso, eu consegui tratar no início, e aí eu quero falar, você homem, faça o exame preventivo do câncer da próstata. Você mulher, faça o exame preventivo da mama, que quando é tratado no início ele tem cura. Agora alguém pode me perguntar e eu vou responder. Com certeza todos que gostariam de ver isso. E aí como é que fica, João e Leandro? 90% da população que depende do SUS é 90 dias para conseguir uma consulta com um especialista, mais 90 dias para iniciar o tratamento, e infelizmente daí é tarde. Aí o câncer às vezes já tomou conta e a pessoa não consegue se salvar. Então eu quero, com certeza, continuar esse trabalho, salvando vidas, o que eu sempre fiz, e continuar esse trabalho na área da saúde. E dizer mais, tem dinheiro para isso? Tem, e muito dinheiro. Nós vimos agora na pandemia, todos os prefeitos do Brasil receberam muito dinheiro. Inclusive, a grande maioria recebeu tanto dinheiro que sobrou dinheiro para tratar a saúde e usar esse dinheiro que sobrou para fazer asfalto no perímetro urbano. Isso é certo, correto, e fizeram. E eu até faço uma brincadeira, que o pior prefeito do Brasil hoje está bem, porque nunca teve tanto dinheiro que veio para a área da saúde. Então isso é bom, o Brasil está melhorando, está mudando, e
Eu vou para Brasília exatamente para que essa situação seja mudada, para que o povo tenha acesso à saúde. Por exemplo, a pessoa detectou câncer, que seja tratado em uma semana, e isso tem condições, como eu já falei, tem dinheiro, é apenas tirar a burocracia que existe. Infelizmente o dinheiro sai de Brasília até chegar no governo do estado, até chegar no município, até chegar no posto de saúde, demora muito, e a burocracia que impera para que nós possamos salvar as pessoas e salvar vidas. Falando um pouquinho sobre a sua trajetória política, explique para o pessoal de casa quais são os cargos que o senhor já ocupou e quais ações já realizadas aqui no estado. Olha, Leandro, nós temos pouco tempo, eu precisava de um dia para falar um pouco da minha trajetória, mas eu vou falar aqui, simplificar. Eu fui vice-prefeito, prefeito de Guarantã do Norte, quando nós iniciamos lá, que não tinha, foi a primeira administração, fizemos uma brilhante administração, e 6 mandatos de deputado estadual, 2 suplentes. Agora, nesse último mandato, eu fiquei como suplente, assumi apenas por 60 dias, mas tem uma história que eu faço um desafio, e isso eu posso falar. Se tiver alguém que fez o que eu fiz pela BR-163 para viabilizar economicamente o estado do Mato Grosso, eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque eu, quando vim para o Mato Grosso há 45 anos atrás, eu levei 10 dias e 10 noites para fazer uma viagem de Cuiabá a Sinop no ônibus. Então olha o sofrimento. Eu fiz 3 caminhonaços de Cuiabá a Santarém, mostrando para o Mato Grosso e para o Brasil a importância da BR-163 para viabilizar economicamente o estado do Mato Grosso. E as pessoas me chamavam de Pedro BR, era o apelido, porque pelo sotaque sulino, o Danto falava assim: Pedro, vai lá em Sorriso, pega uma carreta e vai para Santarém, tá entendendo? Ainda tem aquele sotaque sulino, do sul do país. E, enfim, foi uma luta muito grande para botar na cabeça das pessoas, e recebi o apelido, inclusive, de Pedro BR a partir de então. Mas eu consegui, assim, com um trabalho muito sério, mostrar para o Brasil. Eu trouxe 7 ministros aqui para Mato Grosso, eu teve 3 audiências com o presidente da República. Aí eu contaria 1 hora de história, mas vou ser objetivo. Por exemplo, com o presidente Fernando Henrique, eu tive uma audiência com ele, e ele falou o seguinte: o Pedro Satélite, o governador Danto falou na época, esse é o homem da BR-163, que luta pela BR-163, papapá, e nós lutando pelo asfalto. O presidente falou: governador, essa BR nunca vai sair. Nunca vai sair, porque o Brasil precisa manter a Amazônia intacta e tal e tal. Olha, eu estou contando pela primeira vez publicamente essa história. E ela é verdadeira, porque é verdadeira mesmo. Aí eu falei: mas presidente, ele falou assim: deputado, se for falar da BR-163, não tem o que falar. Essa foi a audiência que eu tive com um presidente, os outros foram um pouco melhor. Aí o governador Dante Oliveira chegou em Cuiabá, chegamos 2 horas da madrugada, no outro dia ele deu entrevista na Globo, e falou com aquele vozeirão dele: ó, o presidente Fernando Henrique reafirmou o compromisso de concluir a BR-163. Eu falei assim: mas meu Deus do céu, a política é desse jeito? Eu, no meu primeiro mandato, em 90, 94, digo: gente, liguei, governador, que história é essa? Não foi o que o presidente falou. Ele falou assim: Pedro Satélite, nós somos vendedores de esperança. Se você falar o que você ouviu em Brasília, o povo vai tudo embora, de Nobres para frente vai todo mundo embora. Não fala o que você ouviu. Você, Pedro Satélite, ainda vai ver a sua BR-163 construída em vida. Eu vi a BR-163 construída em vida sim, ele morreu. Aí ele falou mais: nós somos vendedores de esperança, nós vamos ter que criar uma expectativa. Aí ele falou mais ainda: um dia vai ter um presidente que é estadista, que vai ver a importância da BR-163, e nós vamos concluir. E conseguimos concluir. Agora, semana retrasada, eu tive com o general Braga Neto, que é o candidato a vice-presidente da República, cobrei dele a questão da duplicação. Daí eu falei: olha, general, eu fiz um pronunciamento nos 60 dias que eu assumi como deputado, que eu não sou de puxar saco de ninguém. Coloquei da vergonha de nós termos asfaltado essa BR-163 para ser a rodovia da vida, da integração, e hoje é chamada de rodovia da morte. E que bastava um decreto do presidente da República tirar essa empresa que teve problema, teve rolo lá, não interessa mais o que foi, mas ela não tem capacidade para tocar o projeto para frente, e é só um decreto do presidente da República, tira a Odebrecht e coloca outra empresa. 15 dias depois, Leandro, que eu fiz esse pronunciamento, mandei para o presidente da República,
ele baixou um decreto. E eu falei mais, não adianta o deputado federal fazer um videozinho que morreu alguém, coisa e tal, tem que ir na veia, cobrar de quem é a responsabilidade. Aí o general me falou, deputado, parabéns pela tua coragem, que eu sou rodeado às vezes de puxa-saco e não tem coragem de falar o que você falou. Acho que é um general que não tem que ouvir. Muito obrigado por tu ter me falado isso. Na fala dele aqui em Sinop, ele falou exatamente da duplicação da BR-163, da ferrovia e tal. Então você vai me fazer essa pergunta ainda, mas eu quero ser deputado federal, já respondendo um pouco também, para fazer a diferença, diminuir as desigualdades regionais, e eu vou ser deputado, e se Deus quiser você, para fazer a diferença. Eu vou ser deputado que vai votar as leis que interessam à maioria do povo brasileiro, João. Não apenas para uma meia dúzia de pessoas que nem precisam de governo, às vezes, que tem condições. Eu vou cuidar da saúde pública, de quem depende da saúde pública, do SUS. O rico, ele não precisa do SUS. E isso eu provei na prática, não é discurso. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, quais são os seus projetos, deputado? Eu falo assim, olha, é melhor falar que não tem projeto, porque apresentar projeto e não acontecer, é melhor fazer isso, é ter atitude. Atitude como eu fiz de trazer os hospitais regionais, atitude como eu fiz de brigar pela BR-163, atitude como eu tive de arrumar recursos para os pequenos agricultores, para apoiar através da Empaer, fazer projeto e dar sustentação ao pequeno principalmente. O grande ele tem vida própria, João. Ele não precisa nem de Empaer, nem de ninguém. Então, essa é uma resposta que eu já dou antecipadamente quanto à questão do que eu vou ser em Brasília. Mas eu, resumindo, eu tenho certeza, Leandro, eu estou preparadíssimo. Pensa num cara que apanhou muito para aprender um pouco, eu falo com muita humildade, aprender um pouco em 25 anos de vida pública, para aprender um pouco, para fazer a diferença lá em Brasília. Eu tenho certeza que eu farei essa diferença. Candidato, sabemos que Cláudia está em constante desenvolvimento e o município precisa de ações que possam fortalecer a continuidade desse crescimento. Por exemplo, na área da agricultura, logística, meio ambiente, pecuária, setor madeireiro, na agricultura familiar, no turismo, na saúde, no comércio. Quais são as suas propostas para essas áreas? Leandro, eu tenho que falar aqui um pouquinho. Eu arrumei um recurso para construir a Secretaria de Meio Ambiente. Eu viabilizei um convênio para a praça, parece que é Cássio Guzzo, não lembro direito o nome, acho que é Guzzo, a quadra, a Cássio Guzzo também, a praça, o Procon, que na época, isso ajuda muito, principalmente na área da saúde, a pessoa não tem nem para advogado, vai lá no Procon, consegue uma liminar, etc. Mas eu diria o seguinte, eu vou ter atitude, né? Atitude é o quê? Eu posso aqui, o candidato tem que parar de mentir, os políticos têm que parar de mentira. Se alguém quer ouvir proposta, eu vou falar, olha a besteira que eu vou falar agora, ou eu vou prometer até duplicar a estrada que vem aqui para Cláudia, eu vou fazer mais não sei o que, eu vou dobrar o salário mínimo e tal. Isso é conversa fiada, tem que ter atitude e fazer aquilo que é possível. E as atitudes que eu vou ter, que eu sei que vai ter muito debate na questão do meio ambiente, o mundo inteiro está de olho na Amazônia e nós precisamos melhorar essa questão, que eu não vou falar agora, nem deveria falar, mas eu acho que é uma injustiça que aqui na Amazônia nós temos que preservar 80% e só poder derrubar 20%. Isso é uma questão que quando eu vim para cá era 50 por 50, tá entendendo? Mas tem que ter alguém do roxo lá em Brasília, porque tem políticos que aqui falam uma coisa e em Cuiabá falam outra. Porque lá em Cuiabá falar de não preservar a Amazônia, de ocupar mais uma parte da Amazônia, infelizmente o discurso deles não é, porque lá perde voto. Mas eu tenho minha vida focada principalmente aqui no norte do estado e eu vou defender com certeza o extremo norte do estado, que é essa região, Cláudia, Vera, Sinop, e aqui eu eixo para Guarantã, Santarém, e vou defender essa região e pode ter certeza, seria um deputado que com certeza vou fazer a diferença como eu fiz ao longo desses anos todos. Muito bem, conversamos com o candidato a deputado federal, senhor Pedro Satélite, do partido PSD. Candidato, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 60 segundos para suas considerações finais.
Ô, Leandro, eu não posso deixar de pedir o meu voto. Meu número é 5563. Sempre foi 63, pela luta da 63, que viabilizou que hoje essas cidades aqui são o que são, porque nós brasileiros acreditamos e concluímos a 163. E com toda a humildade dizer mais uma vez, vou ser deputado federal para fazer a diferença, legislar, fazer as leis que venham a beneficiar as pessoas que mais precisam e não apenas privilegiar uma meia dúzia, que infelizmente é isso que acontece no país. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza Deus no coração, eu estou vivo, estou hoje aqui mais uma vez falando, estou festejando a vida. João, muito obrigado a você também, que foi um guerreiro aqui pela sua cidade, seus amigos, conto com você, conto com a sociedade aqui, e vocês terão um deputado federal que vai ser diferente da grande maioria. E só para encerrar, deputado federal, para o eleitor entender, tem emenda impositiva de 200 milhões, deputado estadual tem apenas 5 milhões, então o dinheiro está lá em Brasília. Tem como colocar 8, 10, 15 milhões em cada município. E infelizmente isso é mal distribuído. Eu vou distribuir de acordo com a necessidade de cada município. Muito obrigado e um bom dia a todos.